Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, o segundo do ano. É um livro especial, é uma autora japonesa que escreveu também antes desse livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que representa aquilo que ultimamente vem se chamando de realismo contemporâneo. E que se você está tenso, está preocupado e está com um bom tempo sem querer ler, é um livro que eu indico hoje, agora e sempre. Michiko Aoyama, esse livro aqui, Chocolate Quente às Quintas-Feiras, é um livro belíssimo. E antes de falar um pouco sobre a Michiko, eu queria dizer que eu vou estar lendo ela, vou estar lendo o Yuta Takahashi, que tem algumas coisas bem próximas a ela no seu livro Shibineko. E quem gosta, ou quem já viu aqui no canal, vídeos sobre o mangaka falecido Jiro Taniguchi, O Homem que Passeia, o Gourmet, Guardiões do Louvre, e eu aqui não vou citar a ficção científica dele aqui, porque ela não bate com o que eu quero dizer. Se você entender a Michiko Aoyama, você vai se dar muito bem com os graphic novels ou com os mangás do nosso querido Jiro Taniguchi. Querido e saudoso, morreu há cerca de 3 anos, salvo engano. Por que é muito interessante esses livros, é muito interessante esse mangá e todos os escritores orientais que trabalham sob a ótica desse realismo contemporâneo? Em geral, são pessoas que não vão tirar você da estratosfera. Eles vão citar, por ser um realismo, situações do dia a dia. Mas o realismo deles é diferente do realismo do Nelson Rodrigues, é diferente do realismo de Madame Bovary, é diferente do realismo do próprio Machado de Assis. Em geral, são livros muito leves e que fazem com que a gente pense a vida de uma outra forma. Essa obra em questão da Michiko Aoyama, ela tem uma qualidade incrível. Ela já começa com Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que é a relação de um empregado dono de uma cafeteria, onde toda quinta-feira uma moça que ele acaba chamando por Chocolate Quente vai visitá-lo, não a ele, mas sim a cafeteria, e lá toma um chocolate quente e fica escrevendo cartas. No meio do mundo digitalizado, ela escreve cartas em papel e papéis de seda, e são cartas em japonês. A Michiko Aoyama, ela tem uma qualidade imensa, porque ela conseguiu fazer uma relação muito grande com o Ocidente. E quando eu digo o Ocidente australiano, se bem que eu estou falando sobre o Ocidente dentro da cultura de colonização, mas não que, pensando bem, a Austrália esteja naquilo que a gente entende como um Ocidente, da mesma forma que o Brasil também não está, tá, gente? Não se engane com isso. Ocidente é Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e, por adesão, a própria Austrália, vai lá a Coreia do Sul e o Japão. O resto ou é terceiro mundo ou é Oriente, mas a Austrália está alçada a essa questão do Ocidente. Mas a Michiko, ela, inclusive numa das obras, ficam fagulhas, fragmentos da vida da Michiko, quando uma professora decide ser uma redatora, uma jornalista
de um jornal japonês na Austrália. Isso não acontece, mas é exatamente o que a Michiko é. Ela foi trabalhar durante muito tempo em um jornal japonês para japoneses na Austrália. E você vai ver sempre essa relação dela com a vontade de aprender o inglês e também com essas nuances que você vai conhecendo a Michiko, você vai conhecê-la nos pedacinhos que aqui estão dentro desse livro. Mas uma situação maravilhosa no livro é que cada, digamos assim, conto, diria eu, cada capítulo eu faço uma leitura de como se fosse um mini conto, se nem uma novela, mas um mini contozinho mesmo, ele tem uma extensão no outro conto. Por quê? Vou dar um exemplo. Nesse próprio capítulo, ou nesse conto da relação entre esse rapaz e essa moça, no primeiro conto, no Chocolate Quente às Quintas-feiras, surge uma executiva. Uma executiva muito apressada. Ela está sentada justamente na quinta-feira, e logo na quinta-feira ela está sentada na mesa onde a Chocolate Quente normalmente sentaria. Então a Chocolate Quente senta no meio e ali os dois, tanto o gerente dono como a Chocolate Quente, começam a ter pela primeira vez, depois de uma série de visitas, uma relação mais próxima, sabendo sempre que a Chocolate Quente era aquele sonho, o amor platônico do próprio gerente. Ele é gerente e dono pelo seguinte: tinha o proprietário, ele por acaso entrou na chocolateria, na cafeteria, e havia uma chamada a um emprego provisório. Ele lá na conversa com o proprietário tinha saído de um emprego e disse: olha, eu gostaria de trabalhar aqui. Ele falou: ok, você está aprovado, você já pode trabalhar de hoje em diante, estou tirando de você o recurso de ser um funcionário provisório, você vai ser definitivo e eu estou saindo de férias, que eu não aguento mais ficar nessa cafeteria tanto tempo. E o velho vai viajar e vai conhecer as suas esperanças e vidas lá fora, e deixa para com esse rapaz a responsabilidade não só de tocar o café, como sendo quase que dono desse próprio café, ok? Mas voltando lá, existe uma empresária, essa empresária que deixa no final cair até os livros no chão, ela é bem turbulenta. Ela vai ser justamente o foco do outro conto, que ela é uma empresária que tem um filho cujo marido é um homem extremamente sensível, ligado à pintura, e que pela primeira vez, apesar do marido cuidar da casa e da filha, este marido toma a decisão de ir num programa, num concurso de pintura, e para apresentar, por ser um cara pouco conhecido no cenário, para apresentar as suas obras. E essa, digamos, a empresária fica órfã daquilo que ela não sabe fazer. Então ela não consegue fazer comidas básicas para o filho, e nesse sentido ela sofre toda a questão de dúvida, de medo com relação ao próprio marido que está distante. Ela começa a se diminuir e, obviamente, essa criança estuda num colégio. Se estuda num colégio, tem uma professora, e se tem uma professora, tem o outro conto, e nesse outro conto é a própria professora que se torna centro da história. Existem outros contos, existem 12 contos, salvo engano, que eu estou maravilhado em ter lido. O que eu proponho ao ler este livro? Você pode ir primeiramente em A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Você pode procurá-lo, mas um não tem nada a ver com o outro, a não ser nas duas capas um gatinho preto. Mas tente, ao enxergar cada um dos contos, você dentro dele, porque cada um desses contos falam de dúvidas, falam de preconceitos, que da nossa parte às vezes falam do medo da empresária, falam da paixão quase que impossível entre uma cliente e o gerente dessa cafeteria, e vai se seguindo na rota de relação da própria Michiko entre a Austrália, Sydney, Tóquio e Japão. Gente, um livro doce demais, um livro maravilhoso, um livro que eu indico imediatamente a você, que você possa estar lendo. E mais, vai lá no Jiro Taniguchi, vai procurar as obras do Jiro Taniguchi, vai procurar, por exemplo, O Homem que Passeia, um dos primeiros livros. Esses aqui, aliás, quem deu, eu peguei isso aqui da minha esposa, uma amiga dela, quer dizer, a Helena,
que é mãe do meu futuro genro, né? A Helena, deu esse livro de presente para ela. Depois eu peguei esse do Chivineco aqui, esse está pela Arqueiro, também me parece que a biblioteca está pela Arqueiro, e essa aqui também está pela editora Arqueiro. Gente, um livro maravilhoso, e se você quiser procurar coisas do Jiro Taniguchi, você pode ir no Pipoca e Nanquim, que tem lá os Guardiões do Louvre, e também na Devir, que tem o selo Tsuru, que são essas obras em mangá maravilhosas. Se você está tenso, se você está nervoso e quer dar uma chance de tranquilizar-se numa leitura, eu indico essa obra da Michiko. Tanto o Chocolate Quente às quintas-feiras, quanto a Biblioteca dos Sonhos Secretos e o próprio Chivineco, que eu vou estar trazendo já para vocês, do Yuta Takahashi. Uma descoberta maravilhosa. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até lá, gente. Abraços!